Olá, você é um profissional da saúde mental e tem dificuldade no entendimento da diferença entre o transtorno bipolar e o transtorno border, né? Então, se você quer entender mais sobre isso, então fique nesse vídeo até o final que a gente vai conversar sobre. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. Quando a gente está falando sobre bipolar e borderline, é muito comum com que a gente tenha essa dúvida, né? Será se eu estou falando de um quadro de transtorno afetivo bipolar ou eu estou falando de um quadro de transtorno da personalidade borderline, certo? Então, quando a gente fala bipolar, é só um termo mais informal, né, para a gente falar sobre o transtorno do humor bipolar. E o borderline, a gente tem que lembrar que ele está dentro dos transtornos da personalidade, certo? E esse tema, né, para você que já me acompanha, já me segue no Instagram, né, eu propus um quiz, né, uma enquete rápida para saber de você, né, que trabalha com saúde mental, o que é que você percebe, né, que pode auxiliar mais na diferenciação. A gente está falando mais de um quadro de irritabilidade, né? Será se esse sintoma que o paciente traz é algo que facilita mais para eu diferenciar o bipolar do border? Será se eu estou falando das autolesões, né? Insônia ou a evolução ao longo do tempo? Então, eu coloquei essa enquete para a gente estar discutindo, né? Tá trazendo mais essas possibilidades. E o que é que foi respondido, né? Então, trouxeram aqui, olha só, 11% das pessoas que responderam, né, dos profissionais que responderam, trouxeram que foi relacionado à insônia. Então, a minoria trouxe que a insônia ela pode facilitar, né, a questão da diferenciação, do diagnóstico diferencial, né? Lembrar que existe uma diferença entre diagnóstico diferencial e comorbidade, certo? Então, isso aqui a gente pode falar em um outro momento, né? Aqui agora a gente está falando sobre essa questão da diferenciação. Então, vamos prosseguir. Se eu tenho um quadro relacionado à irritabilidade, né, isso aqui foi trazido em 26% das pessoas, né, das pessoas que responderam, dos profissionais que responderam. Né, isso aqui foi respondido por médicos, psicólogos, né? Aí eu não tenho como saber quem já é atuante, né, profissional ou estudante, porque os dois, tanto profissionais quanto estudantes, me acompanham, né, me seguem nas redes sociais. E autolesões, 32%, empatou com a parte de evolução ao longo do tempo. Então vamos conversar um pouquinho, e depois eu vou voltar aqui para a gente ver essa diferenciação. Então, dando continuidade, nós temos o quê? Nós temos a teoria das síndromes. Então, o que é a teoria das síndromes? Ela traz a perspectiva do átomo. Então, se você lembra lá da química, nós temos aqui o núcleo, né? Que esse núcleo ele está relacionado a coisas estáveis, certo? Ou seja, são sintomas estáveis, é um grupo de sintomas, né? Que é onde a gente vai falar sobre a síndrome principal, a síndrome nuclear da que está presente naquele momento, né? São os sintomas nucleares. E a eletrosfera, perceba que eu tenho aqui elétrons que estão mais distantes do núcleo, tem elétrons que podem estar mais próximos, certo? E eles, se você lembra da química, eles podem mudar de camada, né? Dependendo da situação, da energia, né? Do momento, das interações, esse elétron ele pode ficar mais próximo, pode ficar mais distante, né? Então, a eletrosfera são os sintomas periféricos, certo? E nesse contexto, nós temos que entender o seguinte: quando eu vou falar sobre TAB, transtorno afetivo bipolar, ou apenas transtorno bipolar, né? Versus
um transtorno da personalidade border tem algumas diferenciações que nós temos que levantar, que nós temos que pensar nesse momento. Por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, é, imagine, acho que você já deve ter visto isso. Nós temos aqui a linha do humor, né? Esse humor, ele pode variar para um polo positivo ou ele pode variar para um polo negativo, certo? Então, isso aqui eu acho que já deve estar mais claro para você. Ah, deixa eu tirar só um minuto para eu tirar essa câmera daqui. Isto, ficar aqui para baixo. Muito bem. Então, o que é que nós temos? Esses polos, a pessoa pode, em um momento, eu vou até colocar de outra cor. Então, imagine, eu tenho um momento que eu fico mais alegre, outro momento estou mais triste. E eu fico mudando, né, entre esses polos. Mas eu posso, em um certo momento, passar dele, certo? Então aqui é onde eu entraria em um polo de euforia, certo? Relacionado à hipomania ou mania. Eu não vou entrar e fazer a diferenciação nesse momento. E eu posso voltar. E chega um certo momento em que eu posso sair aqui, ó, que eu entraria para o polo negativo, para falar em depressão. Mas perceba que eu tenho uma mudança, né, do comportamento, do meu nível de funcionamento, da forma como eu me porto, eu me relaciono com as pessoas, com o ambiente, como eu funciono na família, no trabalho, né, em outras áreas importantes da minha vida, certo? Então, eu tenho esses contextos aqui que acontecem, né, de uma maneira mais estável antes, e eu tenho uma mudança brusca, certo? Seja para cima ou seja para baixo. Então aí eu estou falando de um quadro bipolar, certo? Quando eu falo sobre algo relacionado à personalidade, né, eu tenho que lembrar, por exemplo, eu posso fazer também uma analogia à questão do humor, só que aqui eu já estou falando algo mais da forma como eu me comporto, certo? Então, aqui eu já não estou falando mais somente do humor, eu estou falando da personalidade, da forma dele agir, da forma dele se portar. E essa forma de se portar, imagine que ele começa, ele pode ir na parte da adolescência, início da fase adulta, ele sai do que seria considerado normal, né, para a cultura do indivíduo, e ele começa a ter modificações em seu comportamento fora do normal, né, do considerado normal para aquela cultura que o indivíduo se encontra, mas ele é estável ao longo do tempo, né? Eu tenho um padrão aqui que não muda muito, certo? Então eu tenho um padrão persistente de experiência interna e comportamento, né, assim, que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo e é estável ao longo do tempo. Ou seja, aqui eu já estou falando em personalidade, certo? Ou seja, será se eu estou falando aqui de algo do border? Eu posso pensar características que a gente pode depois ver características principais em relação à instabilidade das emoções, na autoimagem, né? A questão da impulsividade, do sentimento de vazio, as autolesões, né? Então, realmente são algumas características. Mas primeiro eu tenho que ver como se caracteriza essa questão do border. Antes de ser borderline, tem que ser obrigatoriamente um transtorno da personalidade. Ou seja, quais são os sintomas nucleares de uma alteração da personalidade? E aí, a partir daí, que a gente vai vendo essas diferenças, certo? Ou seja,
para essa diferenciação, uma coisa muito importante é justamente isso, ó. Antes daquela alteração, eu tenho um nível de um quadro comportamental e eu tive uma variação muito brusca. Quando eu estou falando em algo relacionado à personalidade, é algo que tem um caráter mais estável, certo? Então ele é mais estável ao longo do tempo. É algo que é difuso, é algo que é inflexível. Não tem grandes mudanças, tem sempre aquele mesmo padrão comportamental, certo? Então aqui a gente feita essa diferenciação geral, vamos voltar ao que foi respondido. Então vamos lá. Quando eu estou falando de irritabilidade, então vamos para esse primeiro ponto aqui, ó. Então vamos lá. Irritabilidade. O fato de eu estar irritado, né, me irritar facilmente, isso não pode estar presente. Aí vamos fazer aqui a pontuação. Eu vou colocar aqui em relação a transtorno bipolar versus transtorno da personalidade borderline, certo? Então, o primeiro ponto. Quando eu me irrito, vou colocar de vermelho para ficar mais fácil de ver aqui. Então, vamos lá. Quando eu me irrito, a irritação, obviamente, acima do normal, com um nível muito grande, que traga um sofrimento, né, clinicamente significativo ou um prejuízo no funcionamento pessoal, profissional ou em outras áreas da vida do indivíduo, essa irritabilidade a ponto de necessitar de cuidado, ele pode estar presente no transtorno bipolar? Pode, ele pode ter um nível de irritabilidade, certo? O transtorno da personalidade border. É comum ter irritabilidade? O fato de eu ter um quadro de irritabilidade, isso vai me ajudar a diferenciar? Não, por quê? Porque eu também posso ter nele. Então, o primeiro ponto, né, que é relacionado à irritabilidade, eu posso ter nos dois. Quando eu falo de autolesões, então se machucar, certo? Um quadro bipolar, seja em uma fase maníaca ou seja em uma fase depressiva, pode ter autolesões? Pode. Um quadro da personalidade pode ter algo relacionado a, a autolesões, né? A se machucar, se lesionar? Pode também. Certo? Então, é importante com que isso esteja bem firme na sua mente, né, para você saber e ter essa visão. Quando você vai fazer um diagnóstico diferencial, é importante que você entenda como isso acontece, né, quais são os sintomas nucleares. Então, perceba quando a gente falou sobre a questão do átomo, né, dos sintomas nucleares e sintomas periféricos, quando nós falamos de irritabilidade, é um sintoma periférico, né? As autolesões também, né? Pensando na teoria das síndromes. Insônia. Então, vamos lá, a gente está agora no 3. Então, o 3 é a parte de insônia. Um transtorno bipolar pode ter insônia? Pode. Ah, se eu tiver, obviamente, uma fase maníaca, né, ele vai estar com uma redução da necessidade de sono. Ele pode dormir 2, 3 horas e no outro dia está muito bem, está muito descansado para fazer suas atividades. Mas, se eu tiver em um quadro depressivo, que existe a fase depressiva, né, do quadro bipolar, então eu posso ter insônia também. Então, eu posso ter insônia nos dois, né? Ah, será se em relação ao transtorno da personalidade, ele pode ter alterações de insônia? Também. Então, aqui já dificulta essa avaliação. Ponto 4. Quando eu vou olhar evolução ao longo do tempo. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Então, olha só. Quando eu falo de evolução ao longo do tempo, você vai lembrar desse desenho que eu fiz. Olha como é interessante. A evolução ao longo dos anos, ela fala para mim de algo mais estável. Ela tem, já é uma pessoa que tem um padrão comportamental, embora
com um desvio acentuado das expectativas da cultura do indivíduo, mas que mantém um padrão de resposta, mantém um padrão comportamental, né, relacionado a isso. E o transtorno bipolar, ele já tem uma mudança que é muito perceptível, né? Às vezes o próprio paciente ele pode não perceber, porque para ele está tudo bem quando ele está na fase de mania, mas é uma mudança, é uma quebra de comportamento muito evidente para outras pessoas, certo? Então aqui a gente já está falando mais de uma evolução temporal que me ajuda a diferenciar um quadro da personalidade de um quadro relacionado ao humor bipolar, certo? Então, nesse contexto, quando eu trouxe isso, a gente percebe que essa diferenciação, né, da evolução ao longo do tempo, ela é uma característica muito importante para auxiliar na diferenciação, certo? Então, espero que isso aqui tenha ficado bem entendido, né? Eu trago também isso, trago mais perguntas relacionadas para a gente estar discutindo. Então, se você é médico, você é psicólogo, e tem dúvidas relacionadas, gostaria de discutir mais ah, contextos relacionados à saúde mental, aos diagnósticos em saúde mental, tem dificuldade em entendimento do DSM, né, a gente pode estar discutindo, né, juntos e aprendendo juntos nessa jornada de atendimento, de acompanhamento interdisciplinar na saúde mental, certo? Então, no mais, um abraço e nos vemos em nossa próxima aula.